Boa noite a todos. Eu quero agradecer o convite que me foi feito para participar desta primeira conferência online Cultura Cristã sobre o tema E Agora Como Viveremos. E antes de entrar no nosso tema em particular nesta noite, que é como viveremos os nossos relacionamentos pessoais, eu quero deixar uma palavra de saudação e de agradecimento ao presidente do Conselho de Educação Cristã e Publicações da Igreja Presbiteriana do Brasil, o presbítero Clodoaldo Valdemar Furlan, que de maneira tão gentil tem nos convidado sempre a participar dos eventos da CECEP, e com ele também o diretor superintendente da Cultura Cristã, o presbítero Averaldo Ferreira Vargas, e o editor, o reverendo Cláudio Antônio Batista Marra, que nós agradecemos pelo convite e nos sentimos profundamente lisonjeados e também agradecidos a Deus pelo privilégio que nós temos de estar aqui nesta noite. A expressão tempestade perfeita voltou ao vocabulário de vários analistas do atual momento global, quando os efeitos da pandemia da Covid-19 têm sido potencializados por vários outros fatores. Há poucos meses, uma guerra econômica entre os Estados Unidos e a China provocou uma tremenda instabilidade nos mercados financeiros, inclusive aqui no Brasil. Ao mesmo tempo, uma crise um pouco mais recente entre a Rússia e a Arábia Saudita para sustentar o preço do petróleo fez com que, pela primeira vez na história, o barril de petróleo valesse em torno de $30, e com vários setores da economia mundial completamente parados, se viu pela primeira vez na história um excesso tão grande de petróleo que a capacidade de armazenamento chegou ao ponto de ser quase esgotada. No ambiente interno, no Brasil, o acirramento político que nós percebemos no dia a dia entre os poderes da República, a saída do ministro mais popular do atual governo e uma guerra de narrativas tomando as redes sociais praticamente dividem a população ao meio e acrescenta mais alguns relâmpagos e mais algumas trovoadas ao ambiente já muito difícil provocado pela pandemia da Covid-19. O fato é que no momento em que eu preparo essa palestra, mais de 12 mil brasileiros já morreram. Cidades inteiras no Brasil decretaram isolamento social mandatório, o chamado lockdown, enquanto milhões de trabalhadores autônomos, desempregados, empreendedores individuais recebem o maior socorro financeiro emergencial da história brasileira. Trabalhadores de serviços essenciais saem de casa todos os dias com receio de não poderem mais voltar aos seus lares depois de um dia de riscos de contaminação. Aqueles que precisam sair para sobreviver pedem flexibilidade para poder gerar alguma renda para si e para suas famílias, enquanto os que podem ficar começam a se perguntar angustiados: quando tudo isso vai acabar? Quando eu vou ter a minha vida de volta? Mas talvez a pergunta mais crucial a ser respondida é justamente: e agora? Como viveremos? Justamente o tema dessa inédita conferência virtual promovida pela editora Cultura Cristã. E, obviamente, que quando a proposta da conferência foi feita, e agora como viveremos, sem dúvida alguma, era no cenário pós-pandemia. Portanto, a pergunta, e agora como viveremos, no meu caso em particular, que vou tratar dos relacionamentos pessoais, pode talvez ser melhor elaborada nos seguintes termos: como viveremos os efeitos e as implicações dessa tempestade perfeita que enfrentaremos sobre a nossa vida após a pandemia da Covid-19. Como você pode ver aí no slide, é exatamente essa pergunta que eu gostaria de responder nesta noite. Como nós iremos enfrentar esses efeitos e essas implicações dessa tempestade perfeita que nos abate após a pandemia da Covid-19. De certa maneira, eu gostaria de, nessa ocasião, tratar com você sobre alguns aspectos, porque é minha intenção fazer um recorte nessa palestra e separar apenas, obviamente, um recorte, um aspecto da resposta que os vários palestrantes desta conferência online estão oferecendo para a reflexão e análise de cada um de vocês.
Mas é minha convicção que em momentos de crise como esta que nós vivemos, dentre os vários efeitos na economia, nos aspectos sanitários, epidemiológicos, nas relações todas da sociedade, uma delas, sem dúvida alguma, é a mais importante. Não haja dúvida alguma na nossa mente que esta pandemia nos faz questionar como será o nosso relacionamento, o relacionamento do ser humano, do ser cristão com Deus. Mas, ao mesmo tempo, também como viveremos os nossos relacionamentos pessoais na família, nos grupos sociais diversos nos quais nós vivemos, inclusive nas igrejas e também nas comunidades de fé locais. Eu quero propor, nesta ocasião, que nós analisemos como textos básicos para responder essa pergunta, as 3 descrições que Mateus, Marcos e Lucas, os 3 evangelhos sinóticos, fazem sobre a maneira como Jesus sintetizou a lei, resumindo a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu quero estabelecer o fato que devemos viver os nossos relacionamentos pessoais como expressão das nossas convicções mais fundamentais, das nossas afeições mais estruturantes e da nossa vocação mais inadiável. Eu pretendo fazer, portanto, esta exposição que eu compartilho com você nesta conferência, a partir da perspectiva de que esta convicção mais fundamental, este afeto ou estes afetos mais estruturantes e esta vocação mais inadiável nos leva ao final desta palestra, demonstrar 3 verdades que eu gostaria já de adiantar para você. A primeira verdade é que amar ao próximo como a nós mesmos não é um complemento ao amor a Deus acima de todas as coisas, como costumeiramente as pessoas pensam. Mas, na verdade, amar ao próximo como a nós mesmos é a expressão concreta do amor a Deus, pois nos nossos relacionamentos é que realmente demonstramos a qualidade do nosso amor a Deus. Essa é a primeira demonstração que eu pretendo fazer nessa palestra. A segunda é que a reciprocidade em nossos relacionamentos pessoais, na verdade, estrutura toda a nossa identidade individual e coletiva, todo o nosso valor individual e o propósito existencial da vida, e determina, entre outros aspectos, a nossa satisfação em viver a vida e a nossa eficácia em todos os papéis e funções que exercemos cotidianamente. Em outras palavras, a reciprocidade dos nossos relacionamentos nos dá satisfação e também eficácia em tudo que nós fazemos, porque estrutura quem nós somos, qual é o valor que nós temos e para o que nós estamos vivendo, ou qual é o propósito existencial da vida debaixo do sol, segundo a vontade de Deus. O terceiro e último aspecto que eu gostaria de demonstrar nessa palestra é que a grande vocação de todo cristão, como desdobramento de sua devoção ao Criador, é, independentemente do trabalho que faz, da formação acadêmica que tem, do contexto em que vive e qualquer outro aspecto, ele é sempre esse propósito, essa vocação de abençoar e restaurar a saúde, o equilíbrio dos relacionamentos pessoais, como expressão da presença de Deus em santa comunhão com seus irmãos em Cristo, ou dessa mesma presença sendo manifestada pela proclamação do Evangelho e pelo testemunho piedoso para a necessária transformação de pessoas em um mundo perdido. Em outras palavras, a vocação do cristão é sim ser testemunha de Deus, e isso sendo sal e luz, e nos relacionamentos interpessoais, na família, na igreja e na sociedade, ele de alguma forma abençoa e restaura a saúde e o equilíbrio desses relacionamentos. Então vamos aos textos. Eu convido você, se você tiver a possibilidade, para abrir nesses textos da palavra de Deus, particularmente o primeiro deles em Mateus capítulo 22, a partir do verso 34.
Eu não vou ler, mas vou fazer a exposição à medida que eu for fazendo, eu vou citando os textos. Abra aí comigo em sua Bíblia impressa ou no seu aplicativo, como queira. Veja que o texto de Mateus capítulo 22 nos informa, depois do contexto, está ali muito claro, de uma discussão, de um momento em que saduceus e fariseus estavam questionando Jesus sobre a suposta incompatibilidade da lei do levirato, aquela lei que dizia que quando uma mulher ficava viúva, os irmãos do falecido ou os seus cunhados deveriam tomá-la como esposa para que o nome e a herança e os direitos daquele homem falecido, daquela viúva, pudessem ser perpetuados. Os fariseus e os saduceus questionavam ali como isso, e particularmente os fariseus, como isso poderia, basicamente os saduceus, como isso poderia ser compatível com uma situação em que a mulher teria vários cunhados e teria casado com vários deles, com quem ela afinal de contas, seria esposa nos céus. Jesus diz a palavra que fizera calar os saduceus, veja aí no verso 34, ao tratar daquela pergunta, dizendo que obviamente era uma pergunta inapropriada, porque era um falso dilema, ou seja, a lei do levirato não se aplicava à realidade celestial, porque na realidade celestial as pessoas nem se casam, nem se dão em casamento. Então, possivelmente movidos pela pequena vitória de verem a humilhação dos saduceus, os fariseus, diz o texto, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando Jesus, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Os fariseus, como todos nós sabemos, eram especialistas na quase infinita proliferação de normas sobre a lei mosaica. Havia uma profusão de detalhes que eles criavam, que tentavam regular toda a vida humana. Por isso, é no mínimo curioso que a pergunta fosse feita no singular: qual é o grande mandamento da lei? E não quais são os grandes e principais mandamentos da lei. É talvez possível especular que a tentativa de, mesmo adeptos de uma classificação, de uma taxonomia tão detalhada de leis e de normas e mais leis como os fariseus, talvez precisassem de algo mais simples, de algo mais conciso e pontual, algo do tipo: Jesus, me diga aí uma coisa, só para resumir, o que significa ser um servo obediente do Senhor? Porém, mesmo que fosse isto, que eventualmente estivesse ali povoando os pensamentos dos fariseus, o texto diz que aquele intérprete da lei, na verdade, queria experimentar ou testar Jesus, ou colocar Jesus em prova, ou colocar Jesus em suposta e aparente contradição. A palavra que é traduzida por experimentar é, em outros lugares, também traduzida por colocar em tentação, induzir ao erro, prová-lo e assim por diante. Então, no verso 37, Jesus, mesmo sabendo que estava sendo testado, responde de uma maneira bastante clara. Ele diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. E no verso 38, Jesus qualifica a sua resposta com um comentário dizendo assim: este é o grande mandamento, este é o grande e primeiro mandamento. Veja, a pergunta é: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e este é o grande e primeiro mandamento. Eu gostaria de chamar a sua atenção que na hora em que o Senhor Jesus usa essa expressão, a palavra que é traduzida para o português por mandamento é a palavra grega entolê, cujo significado é um mandamento específico, diferentemente do termo geral que é usado na língua grega para lei,
que é a palavra nomos, como nós sabemos. Quando, por exemplo, na Septuaginta, a palavra entolê é traduzida, ela traduz o termo mishvah, que significa mandamento em hebraico, e com menos frequência a ideia de preceito. No entanto, às vezes no Novo Testamento, a palavra nomos e entolê são usadas como sinônimos, como é o caso de Romanos capítulo 7, verso 12. Mas no caso específico, porque fica muito claro o contexto da história, Jesus estava sendo questionado sobre qual era o principal, pontualmente falando, mandamento. A ideia era qual era o mandamento específico que poderia ser qualificado como o primeiro e o mais importante. A palavra, portanto, aqui, quando Jesus declara que é amar a Deus e ao próximo, fica muito claro que ele está compreendendo como um mandamento único, no sentido de ter a mesma essência, de ter a mesma natureza. É o mesmo tipo de uso que o apóstolo João, por exemplo, faz quando ele nos manda amar uns aos outros, em textos como João capítulo 13, verso 34, João capítulo 15, dos versos 10 a 13, na sua primeira epístola, capítulo 3, verso 22 a 24, e também na sua segunda epístola, no capítulo 4, no versículo 4 e versículo 6. Então, a expressão que é usada aqui, que fica muito clara, quando Jesus usa esse texto, dizendo que ele é não apenas o primeiro, o grande mandamento do Senhor, o grande e primeiro mandamento, veja aí no verso 38, a expressão que é usada e que está traduzida do grego é aute estin e megale kai prote entolê. Ele usa dois adjetivos, grande, megale, de onde vem megalope, ou algum termo com esse prefixo, e primeiro, de onde vem a palavra prote. Então, quando ele usa megale e prote, ele está falando de primeiro e de grande mandamento, que aponta para o fato deste mandamento estar contido e expresso justamente nas leis e nas tábuas de Moisés. Como você bem sabe, quando nós falamos de lei do Senhor, nós estamos falando da lei moral, da lei do Senhor expressa nos 10 mandamentos e de uma série de outros preceitos que se constituíam pequenos códigos para a formação jurídica, para o ordenamento jurídico daquela nação, com validade diferente dependendo da progressão da revelação divina, inclusive para nós hoje. Então você tinha códigos penais, você tinha códigos sanitários, códigos de habitação, códigos relacionados ao uso da terra, um código civil ali dentro da lei, mas aqui quando Jesus é inquirido por aquele fariseu, a ideia é que esse grande e primeiro, megale e prote, se constitui na essência da lei de Moisés e apontam com certeza para o próprio coração da vontade de Deus e do caráter de Deus que são expressos pela lei. Veja, ambos adjetivos, prote, traduzido por primeiro, e megale, traduzido por maior, apontam para a preeminência desse mandamento em relação a outros. Isso fica tão claro, como nós bem sabemos, especialmente na teologia reformada, que nós temos nas 2 tábuas os 4 primeiros mandamentos relacionados aos deveres que nós temos para com Deus, de não ter outros deuses, de não fazer imagem que supostamente representa Deus, nem tentar adorar por meio delas, de não tomar o nome de Deus em vão e de lembrar-se do dia do descanso para separá-lo dos outros dias e consagrá-lo exclusivamente a Deus. Da mesma maneira como aquelas 6 últimas ordenanças do Senhor, ou mandamentos do Senhor, falam dos deveres que nós devemos ter para com o homem. Então fica muito claro que dentro dessa compreensão maior, que o nosso catecismo diz que o fim principal do homem passa por conhecer, glorificar e ter em Deus a sua mais profunda satisfação, sem dúvida alguma, entender que este é o megale, o maior, e o proter, o primeiro dos mandamentos, é a própria essência da lei. Mas veja, que é no verso 39 que se encontra o meu maior interesse para a palestra de hoje,
quando a expressão usada por Jesus, e você vai ver aí no slide novamente, é que o segundo semelhante a este, ou seja, por um lado, Jesus diz que não há nenhum outro maior e primeiro do que esse, mas no verso 39, ele diz: o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A expressão que nós encontramos ali é a expressão deuterá de homoia aute, ou seja, o segundo deuterá, mandamento, semelhante a este, homoia aute, é. E aí ele vai exatamente falar, é que esse segundo mandamento, ainda no verso 39, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Portanto, perceba o fluxo da minha argumentação. Alguém pergunta a Jesus qual é o grande mandamento na lei. Jesus responde que é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, falando sobre as três instâncias: cognição, afeição e volição, e diz que este é o grande, o megalê, e o primeiro, o protê, mandamento dentre todos. Mas logo a seguir ele diz assim: mas há um segundo mandamento, obviamente que são mandamentos diferentes, no sentido de um ser o primeiro e outro ser o segundo, mas que Jesus diz que é semelhante a este o primeiro. E qual é esse mandamento semelhante a este? É: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Portanto, Jesus coloca o primeiro e o segundo mandamento, aquele que é o megalê e o protê, e também o segundo mandamento, como sendo semelhantes. Ou seja, o uso dessa palavra indica que era um mandamento de igual natureza do primeiro. Eles não eram mandamentos diferentes na essência. Eles eram mandamentos diferentes no objeto do amor de todo o coração, alma, entendimento e afeto, que é somente para Deus, amor acima de todas as coisas, acima de tudo. Mas, ao mesmo tempo, na essência e na natureza, esse amor, quando se refere ao ser humano, tem a mesma natureza e semelhança de ser o amor quando se refere ao amor de Deus. Eles não eram iguais, sem dúvida alguma, porque um era amar a Deus e o outro era amar ao próximo, mas eram semelhantes. Assim como, para você ter uma ideia, nós somos criados semelhantes a Deus, segundo a imagem de Deus, mas não somos Deus. Porque algo que é semelhante a, não é igual a. Mas na essência, mesmo não sendo igual ao amor de Deus, o Senhor Jesus diz que amar a Deus é da mesma natureza de amar ao próximo. E amar ao próximo é da mesma essência de amar a Deus. E isso ele faz usando uma última expressão que me chama muita atenção, que é a última linhazinha desse slide que você está vendo agora, que é exatamente quando ele diz que, além de ser um mandamento semelhante àquele primeiro, no verso 40 ele diz assim: destes dois mandamentos, vejam, eram dois mandamentos, mas eram os mandamentos semelhantes, que se diferiam, obviamente, na essência de Deus, como sendo aquele objeto do nosso amor e devoção acima de todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos. Porém, veja, desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Eu gostaria que você fixasse agora a sua atenção a esse slide. Veja que existe aí uma sequência de palavras que estão marcadas numa cor diferente: grande mandamento, grande primeiro, semelhante a este e dependem. Continue com esse slide aí em mente por um instante. Perceba o seguinte, que o que ele está dizendo basicamente é que Jesus considera que esses dois mandamentos sejam semelhantes, ainda que não confundidos. Porém, agora ele vai além e coloca que o norte, do qual depende toda a revelação de Deus, do seu caráter e da sua vontade, feita àquele momento, que eram a lei, a Torá, os profetas, Neviim, que são duas das três
divisões da Bíblia hebraica, Tanakh, junto com o Ketuvim. Toda essa revelação, diz o texto, que Jesus considera como sendo dependente do amar a Deus acima de tudo e do amar ao próximo como a si mesmo. Agora olhe para mim por um instante, veja só. A palavra que é usada aqui para traduzir o verbo depender vem do grego krematai. É a ideia de que algo está literalmente pendurado para ter sustentação, como um gancho que sustenta um peso e que, se for retirado, aquele peso cai, como alguém que sustenta nos braços uma criança e, se tirar os braços, a criança cai. O que Jesus está dizendo é que toda a revelação de Deus, até aquele momento, que era a Bíblia hebraica, dependiam, eram sustentados por esses dois mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Em outras palavras, Jesus diz que a lei e os profetas estão pendurados e são sustentados de amar a Deus, pelo amar a Deus acima de tudo e de todos, e ao próximo como a si mesmo. E isso me leva, portanto, a repetir para você, e você pode agora ver aí no seu slide, esse mesmo tipo de argumento é usado agora no segundo texto que eu gostaria de comentar com você e que se encontra agora em Marcos capítulo 12, 28 a 34. Eu vou dar um tempinho para você abrir aí na sua Bíblia, embora a parte do texto que me interessa vai ser exposto na nossa transparência. Chame a sua atenção para o seguinte, preste bem atenção. Marcos é o primeiro evangelho a ser escrito, todos nós sabemos disso. A tendência é que Marcos seja um evangelho mais sintético, inclusive é o menor de todos. Os outros evangelhos que usam a fonte de Marcos, eventualmente, são mais expandidos, mas aqui acontece uma coisa interessante, é que o texto de Marcos dá mais detalhes do que o texto de Mateus. Veja, em certo sentido ele concorda que o contexto descrito por Mateus, de fato, era uma discussão entre os escribas, e a discussão era qual é o principal de todos os mandamentos. Aqui a palavra agora é principal. Veja, em Mateus era primeiro e maior, e aqui é principal. A ideia, novamente, é a ideia de protes, que aqui é traduzido como principal, o primeiro. Então Jesus responde usando o Shema de Israel, que era uma espécie de confissão de fé resumida. Se judeu algum soubesse qualquer outra coisa da lei, ele precisava saber o seguinte: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa é a confissão de fé judaica, que há um só Deus e, portanto, deve-se amá-lo, esse Deus, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de toda a tua força. A resposta que Jesus faz é exatamente semelhante, na mesma linha, como não poderia deixar de ser, daquilo que ele já havia respondido. No verso 28, a pergunta é: qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus responde: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ele já emenda com aquele texto que também estava em Mateus: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E aí ele novamente, assim como Mateus descreve, Marcos descreve que o segundo, veja, o contraste agora entre o principal e o segundo, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E da mesma forma, continue olhando para o slide, da mesma forma como no texto de Mateus ele diz que desses dois mandamentos dependem a lei e os profetas, no texto de Marcos ele agora diz assim: não há outro mandamento maior do que estes. E aí eu chamo a sua atenção novamente com um jogo de palavras que existe no texto. Ao mesmo tempo que fica claro que eram dois mandamentos diferentes, o amar a Deus e ao próximo, e diferente em que? No objeto do amor, porque havia, obviamente,
a prevalência do amor a Deus acima de tudo, inclusive acima de qualquer próximo e acima de si mesmo. Porém, aqui você percebe que Jesus, quando fala do segundo, que é amarás o teu próximo como a ti mesmo, ele junta estes dois mandamentos para dizer que nenhum outro é maior do que este. Não há nenhum outro mandamento maior do que estes. Portanto, ele coloca amar a Deus e amar ao próximo como aqueles mandamentos que são maiores do que absolutamente tudo que alguma pessoa possa fazer. No verso 31, quando ele completa esse amarás o teu próximo como a ti mesmo, ele curiosamente usa justamente esse jogo de palavras. E observe que está no singular, do que estes. Nenhum mandamento no singular é maior do que estes. E observe que o estes está no plural, porque de fato são duas expressões diferentes do mesmo princípio relacional, que é o princípio relacional do amor, de amar a Deus e ao próximo. O curioso é que em Marcos o diálogo é encerrado de maneira invertida em relação, por exemplo, a Lucas, porque no verso 32 é dito que o escriba é quem elogia a resposta de Jesus, dizendo assim: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele. E aí ele repete a integralidade do amor de Deus, ou amor a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de toda a força, mas acrescenta um detalhe importante, é que este amor do qual a lei e os profetas estão pendurados ou dependem, também é mais importante do que a liturgia religiosa pautada por holocaustos e sacrifícios. E aqui nós temos duas coisas interessantíssimas. Em Mateus, ele coloca que a revelação, e obviamente toda doutrina e teologia a partir dessa revelação, estão pendurados no amor a Deus e ao próximo. E em Marcos diz que mesmo todos aqueles holocaustos e sacrifícios da liturgia religiosa do Antigo Testamento, que obviamente apontavam para Cristo, não eram maiores, mais importantes do que esses dois mandamentos, que na verdade são o mesmo mandamento de amar a Deus e amar ao próximo. A expressão que ele usa é que este amor excede a todos os holocaustos e sacrifícios. O verbo que é usado aqui, perissoteron, significa maior em tamanho, ou maior em importância, ou maior em grau de intensidade. É o mesmo verbo que em alguns momentos é usado, o verbo periseteo, que significa abundar. Existem 128 aparições desse verbo no Novo Testamento, é sempre a ideia de exceder, de ultrapassar. Por exemplo, quando Jesus diz que é maior do que João Batista, que é maior do que o templo, quando a carta aos Hebreus diz que a aliança feita em Jesus, o sumo sacerdócio feito em Jesus, o sacrifício de Jesus são maiores, mais excelentes, melhores, a ideia sempre é de exceder. Finalmente nós chegamos na terceira passagem desses evangelhos sinóticos, na medida em que nós já vamos nos encaminhando para a parte mais conclusiva da palestra. Mas antes disso, eu gostaria só de resumir o que eu falei até agora nesse próximo slide aí, que amar a Deus é da mesma natureza de amar ao próximo, e amar ao próximo é da mesma essência de amar a Deus. E a razão disso, o próprio apóstolo João explica, é porque Deus é amor. A teologia, a revelação estão pendurados nessa verdade. A liturgia, os sacrifícios e holocaustos do Antigo Testamento estavam também abaixo, não excediam esta verdade. A minha tese, como eu falei no início, é que amar ao próximo como a nós mesmos não é, como alguns supõem, um complemento, um plus, que você pode eventualmente fazer ou não, e que se você amar a Deus é suficiente acima de todas as coisas, e que você pode eventualmente não amar o próximo, mas se você amar a Deus é suficiente.
De fato não, porque amar ao próximo, eu vou repetir a leitura, amar ao próximo como a nós mesmos, não é um complemento ao amor a Deus acima de todas as coisas. Na verdade, é a expressão concreta do amor a Deus, pois é nos relacionamentos que realmente demonstramos a qualidade do nosso amor a Deus. E eu gostaria de demonstrar isso um pouco mais a partir do Evangelho de Lucas e também em outros textos paralelos. Veja, na outra passagem paralela que trata desse assunto, que menciona essa expressão de Jesus, que está em Lucas, capítulo 10, do verso 25 a 29, novamente encontramos que Jesus ensina o mandamento de amar a Deus e ao próximo, provocado, veja aí no verso 25, por um intérprete da lei. Também aqui Lucas registra que o que ele queria era pôr Jesus à prova ao perguntar: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Veja, Jesus não questiona o equívoco da premissa. E qual era o equívoco da premissa? É que se alguém herda, não herda porque faz alguma coisa, mas porque é alguma coisa. A herança é um direito de quem é e não necessariamente de quem faz. Mas como a visão daquele homem era uma visão meritória, típica do legalista judeu, ele então entende que deveria perguntar a Jesus o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Jesus devolve duas perguntas. Ele diz assim: o que é que está escrito na lei? A coisa mais curiosa do mundo é quando eu percebo que quando alguém está com uma compreensão equivocada da lei, Jesus não dispensa a lei, mas Jesus reforça na pergunta que ele faz a reflexão sobre qual é o verdadeiro objetivo e finalidade da lei. Então ele pergunta: o que é que está escrito na lei? Ou seja, quando a pessoa está interpretando a lei errado ou quer fugir da lei, o segredo não é simplesmente oferecer uma graça barata, é dar mais lei para a pessoa e mais compreensão plena da lei, para que ela possa então fazer a transição de perceber-se incapaz, impotente, indigna de cumprir a lei, para a graça do Senhor, que é justamente aquela que de fato justifica. Jesus vai nessa direção e diz: o que é que está escrito na lei? Como interpretas? E aí no verso 27, aquele intérprete da lei responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E aí ele já completa. Lucas é mais sucinto, ele diz assim: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O diálogo é encerrado com Jesus reconhecendo a resposta correta. Veja que ele diz assim: respondeste corretamente, mas apontando para que aquele homem exerça uma boa hermenêutica e uma boa teologia. E qual é a boa teologia e qual é a boa hermenêutica que Jesus incentiva aquele homem a fazer? É aquela que se desdobra numa vida cristã piedosa na prática. Ele diz: faça isso e viverás. Então nós temos nesses três textos, três implicações sobre a compreensão do que é amar a Deus e amar ao próximo, não como mandamentos alternativos, que eu posso amar a Deus sem amar ao próximo, ou vice-versa, mas como mandamentos diferentes naquele que nós amamos, Deus e o próximo, mas na essência e na natureza semelhantes. E quais são esses três dobramentos? Marcos nos diz que é preciso que toda teologia possa implicar por estar pendurada numa dependência do amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Dele, desses mandamentos, dependem toda a lei e os profetas, foi o que Marcos falou. Mateus diz que a nossa liturgia, o nosso serviço, no caso específico do texto do Antigo Testamento, mas que nós podemos obviamente dizer pelas várias passagens bíblicas em que Jesus questiona o tipo de culto e adoração que pudesse ser lhe oferecido só de maneira artificial, exterior, sem de fato uma compreensão do amor a Deus e ao próximo. Ele diz assim que esses dois mandamentos excedem a todos os sacrifícios e holocaustos. Então a teologia está pendurada no amor, a liturgia está pendurada no amor,
não excede o amor, deve estar debaixo da expressão de amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E agora em Lucas ele diz que esta expressão do amor deve se desdobrar numa vida piedosa e devotada a Deus na prática. Isso fica muito claro porque Lucas usa esse texto para explicar por que ele haverá de contar agora a mais famosa, possivelmente, parábola de Jesus. Porque quando o intérprete da lei, segundo Lucas, querendo justificar-se, porque entendeu qual era a implicação do que Jesus já havia lhe dito, pergunta capciosamente a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus profere a parábola do bom samaritano. E o que é a parábola do bom samaritano? Amor na prática. Porque amor que fica só na teoria não é amor na prática. E é justamente por isso que Jesus conta a parábola do samaritano, do bom samaritano. Então, o meu ponto nessa análise tríplice dos 3 textos sinóticos sobre esse tema é justamente que amar ao próximo como a nós mesmos não é um complemento ao amor a Deus acima de todas as coisas, mas, na verdade, é a expressão concreta do amor a Deus, pois nos relacionamentos é que realmente demonstramos a qualidade do nosso amor a Deus. Jesus deixa isso claro, irmãos, em inúmeras outras passagens dos evangelhos. E para ficar em apenas 2 exemplos, observemos, por exemplo, as inúmeras vezes que na grande polêmica sobre a relação do ser humano com o sábado, que se encontra em vários momentos dos evangelhos, o principal princípio usado por Jesus é sintetizado na expressão que o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Ao lado dos discursos, milagres e sinais e prodígios que os evangelhos descrevem, existe uma prodigalidade de narrativas sobre encontros de Jesus com pessoas que, via em regra, eram amados profundamente por Jesus, mesmo que repreendidos, exortados em seus pecados. Se formos também para os apóstolos e pegarmos simplesmente o apóstolo Paulo, veremos que em suas epístolas 2 expressões se destacam e, de certa forma, estruturam o seu pensamento. A primeira é em Cristo. Ele argumenta que toda a convergência da revelação e do propósito de Deus está em seu Filho e por meio do seu Filho. Em Cristo nós somos nova criatura, em Cristo recebemos todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Em Cristo é a condição de uma nova vida. Mas a segunda é a chamada expressão dos mandamentos recíprocos, aqueles uns aos outros, amar uns aos outros, consolar uns aos outros, exortar uns aos outros, suportar uns aos outros, servir uns aos outros e assim por diante. Então, em Cristo e uns aos outros, estruturam o pensamento de Paulo. Alguns comentaristas chegam até mesmo a identificar em alguma de suas cartas um padrão, onde a primeira parte é dedicada a estabelecer o seu pensamento teológico, doutrinando as igrejas, corrigindo os erros teológicos, combatendo heresias, e para isso a ideia de estar em Cristo é fundamental para estabelecer essas verdades, para então, num segundo momento nas cartas, aplicar o que foi ensinado a situações práticas e cotidianas, especialmente aos relacionamentos, e aí a expressão-chave é uns aos outros. A carta aos Efésios, por exemplo, pode ser um excelente exemplo para ser dado agora. É possível perceber que o apóstolo está doutrinando e intercedendo a Deus pelos irmãos daquela comunidade da Ásia Menor. Na primeira parte, ele havia permanecido a maior parte do tempo do seu ministério naquela igreja, em uma igreja era aquela. Ao longo dos 3 primeiros capítulos de Efésios, a gente percebe essa doutrinação e intercessão. Mas a partir do capítulo 4, e chegando principalmente no capítulo 5 e 6, ele vai progressivamente aplicando as verdades ensinadas com vários mandamentos e, dentre eles, muitas recomendações de como deveriam ser os diversos relacionamentos sociais e interpessoais, na família, na igreja e na sociedade. Como nós somos uma igreja confessional e temos símbolos de fé, a pergunta é: será que na ênfase confessional dos nossos símbolos de fé existe uma omissão desses deveres relacionados ao próximo? Não, não existe.
O capítulo 26 da Confissão de Fé de Westminster, que trata da comunhão dos santos, diz assim: todos os santos que pelo seu Espírito e pela fé estão unidos a Jesus Cristo, seu cabeça, têm com ele comunhão nas suas graças, nos seus sofrimentos, na sua morte, na sua ressurreição e na sua glória. E aí veja o aspecto relacional. E estando unidos uns aos outros no amor, participam dos mesmos dons, os dons e graças, e estão obrigados ao cumprimento dos deveres públicos e particulares que contribuem para o seu mútuo, veja aí o relacional, mútuo proveito, tanto no homem interior como no exterior. No segundo parágrafo diz assim: os santos, pela sua profissão, obrigados a manter uma santa sociedade e comunhão no culto de Deus e na observância de outros serviços espirituais que tendam à sua mútua edificação, o aspecto relacional, tem alguns deveres, e aí ele diz os deveres, bem como os deveres de socorrer uns aos outros em coisas materiais, segundo as suas respectivas necessidades e meios. E esta comunhão, conforme Deus oferece ocasião, ou oferecer ocasião, deve estender-se a todos aqueles que em algum lugar invocam o nome do Senhor Jesus. No Catecismo Maior, também de Westminster, a pergunta 102 e 122 tratam dos mandamentos e dizem assim: qual é o resumo dos 4 mandamentos que contém o nosso dever para com Deus? Veja aí no slide, eu registrei para que você possa acompanhar. Veja que a resposta é: o resumo dos 4 mandamentos que contém o nosso dever para com Deus é amar ao Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças e de todo o nosso entendimento. E na pergunta 122, o slide seguinte diz: qual é o resumo dos 6 mandamentos que encerram o nosso dever para com o homem? E ele diz: o resumo dos 6 mandamentos que encerram o nosso dever para com os homens, ou para com o homem, amar o nosso próximo como a nós mesmos e fazer aos outros aquilo que desejamos que eles nos façam. Portanto, o que eu quis demonstrar nesta palestra é que existe, a partir do mandamento de amar a Deus e ao próximo, a partir de outros momentos das Escrituras, inclusive das cartas paulinas e da nossa confessionalidade, base teológica, doutrinária e suficiente para afirmarmos que das nossas convicções mais fundamentais, dos nossos afetos mais estruturantes, da nossa vocação mais inadiável, como eu coloquei no final, é que deve florescer as respostas práticas, pessoais e cotidianas à pergunta: como viveremos os nossos relacionamentos agora, após a pandemia? E eu gostaria de dizer apenas 2 ou 3 coisas para encerrar a nossa palestra. Talvez alguém poderia imaginar que, ao ver esse tema, como veremos os nossos relacionamentos, eu devesse dar dicas práticas, conselhos práticos. Nesses dias de isolamento social, os telefonemas, as interações pelos grupos de WhatsApp, de redes sociais, para nós pastores, para mim e para tantos outros, tem sido sempre como, e assim por diante. E sempre em relação ao bem-estar físico e emocional do indivíduo e as relações sociais dele no ambiente de confinamento, de casais, de pais e filhos, de amigos e assim por diante. Obviamente que existem dicas práticas para que as pessoas possam fazer com que esses relacionamentos sejam diferenciados. Mas eu quero lhe dizer algo, é que não se trata simplesmente de uma postura pragmática, de uma série de mandamentozinhos, de dicas práticas que podem lhe ajudar a vivenciar relacionamentos diferenciados, de excelência, com mais qualidade, que excedem muitas vezes os relacionamentos que você tem vivido até agora. Se você não compreender que amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo são, na verdade, na essência e na natureza, a mesma coisa em termos de amor, em termos da essência de Deus, Ele nos amando primeiro e nos capacitando a amá-lo de volta, acima de todas as coisas, e ao nosso próximo como a nós mesmos,
não tem dica prática, não tem sugestão prática que lhe vá dar certamente um relacionamento diferenciado e com mais qualidade. Pelo contrário, vai levá-lo a motivos moralistas, pragmáticos, utilitaristas, para amar as pessoas, servir as pessoas, cuidar das pessoas, amparar e suportar as pessoas. E esse tipo de motivação moralista ou pragmática não se sustenta quando situações limites, como a que nós estamos vivendo, acontecem. Essa é a razão porque eu tenho dito que em situações como a que nós estamos vivendo, o que há de melhor e o que há de pior floresce no coração humano e afeta os relacionamentos. É porque se antes não houvesse um bom fundamento, se antes não havia um bom fundamento para amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo a si mesmo, durante o confinamento isso ficou muito evidente, muito claro. É preciso, portanto, que esse tempo de confinamento seja um tempo de reflexão e mudança de padrão, mudança de fundamento, mudança de estruturação, mudança de vocação. Porque, afinal de contas, ao final de tudo, o que vai ser fundamentalmente questionado é o tanto quanto nós amamos a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Seja depois da pandemia ou no dia glorioso que nós iremos nos encontrar com o Senhor Jesus Cristo. O meu desejo é que Deus o abençoe abundantemente e essa reflexão possa levá-lo a entender que toda a lei e os profetas estão pendurados nesse mandamento. Que toda a liturgia, os sacrifícios e holocaustos do Antigo Testamento e, de certa maneira, as práticas litúrgicas hoje não excedem a este mandamento. E que esse mandamento deve se desdobrar numa vida cristã piedosa e prática no dia a dia, e não apenas em teoria de gabinete, de púlpito de igreja ou de confinamento e isolamento social. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Muito obrigado.